Adonai Roi Lo Echsar Pilot Deshi Yarbitzeini על מי מנוחות ינעלני נפשי ישובב ינחני ומעגלי צדק למען שמו. Salomão, o homem mais rico que já existiu, por Stephen K. Scott. A sabedoria da Bíblia para uma vida plena e bem-sucedida. Editora Sextante, Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, já sabem, adquiram o livro e caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha, centavos serão bem-vindos. Também é possível auxiliar o canal comprando livros através da lista de desejos da Amazon, livros esses que chegarão até mim para que sejam aqui gravados. E ainda também é possível tornar-se membro. É apenas R$ 1,99 ao mês que começam as assinaturas, sendo diversas as possibilidades. Então dê uma olhada caso você queira contribuir financeiramente para com este trabalho. E caso você não possa, não queira, não deva financeiramente auxiliar, isso é possível ainda assim gratuitamente, curtindo, compartilhando, comentando, inscrevendo-se no canal, é claro. Eu conto com a ajuda de todos vocês dentro das suas possibilidades. Muito obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. Capítulo 3. A atividade que gera um sucesso extraordinário. A falta de visão leva as pessoas à ruína. Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Recentemente visitei um dos principais porta-aviões nucleares da Marinha Americana, o USS John C. Stennis. O tamanho dele me impressionou. É mais longo do que 3 campos de futebol americano, pesa quase 90 mil toneladas e é uma cidade flutuante que abriga mais de 5 mil pessoas. Porém, o que mais me impressionou foi a quantidade de tempo que o navio pode permanecer no mar sem nenhum tipo de reabastecimento. Porta-aviões convencionais carregam milhares de toneladas de combustível e precisam ser reabastecidos regularmente. O Stennis, por outro lado, precisa ser reabastecido apenas uma vez a cada 26 anos. O que mais me chama a atenção em um reator nuclear é que você coloca apenas um pouco de combustível e recebe em troca uma incrível quantidade de energia. Salomão nos oferece uma fonte pessoal de energia para nos levar aos nossos sonhos mais distantes e aparentemente impossíveis. Uma fonte de energia capaz de transformar um pouquinho de combustível em uma imensa quantidade de energia. É preciso usar o tipo certo de combustível, mas neste capítulo vamos nos concentrar na fonte. Essa energia é capaz de modificar radicalmente qualquer área da sua vida e dar início a essa mudança assim que você começar a usá-la. É tão poderosa que possibilitou a um aluno que abandonou o ensino fundamental receber o maior número de patentes da história, incluindo o da gravação de som e de imagens, a da produção de eletricidade e, é claro, a da lâmpada elétrica. Fez uma mulher que perdeu a visão e a audição aos 2 anos de idade e cuja infância foi repleta de amargura e rancor, transformar-se em uma das mais inspiradoras escritoras e palestrantes do século XX. Impulsionou um operador de máquinas de milkshake de 25 anos a largar o emprego
e criar a mais bem-sucedida franquia de restaurantes do mundo. Possibilitou a 2 alunos que abandonaram a faculdade transformar uma empresa de softwares insignificante em uma das mais valorizadas companhias do mundo. Literalmente transformou um guarda-livros que ganhava 10 centavos por hora no homem mais rico e poderoso do mundo. Eu poderia escrever uma dúzia de capítulos com histórias de pessoas que alcançaram seus sonhos impossíveis por causa desse poder identificado pelo rei Salomão. Quando aplicado a qualquer área importante da vida de uma pessoa, seu resultado é quase indescritível. Essa fonte de poder não gera apenas o impulso, ela fornece também a direção. E o que é ela? A fonte de poder de Salomão é a visão, e o combustível é a esperança. Porém, não se deixe enganar pela simplicidade desses princípios. Você descobrirá que o poder da combinação de visão e esperança se iguala ao produzido pela divisão de um átomo. O incrível poder da visão e da esperança. O conceito de Salomão de visão e esperança difere radicalmente do nosso conceito atual dessas palavras. Ouvimos a palavra visão e imaginamos algo abstrato, como uma experiência mística ou um sonho. Ouvimos a palavra esperança e pensamos logo em um pedido ou desejo. Nossos conceitos dessas duas palavras estão muito distantes dos de Salomão. A visão não é algo abstrato e intangível, nem a esperança é um mero pedido ou desejo. Para Salomão, visão e esperança são ao mesmo tempo concretas e precisas. Entender o que ele quis dizer quando usou essas duas palavras é essencial para realizar qualquer coisa extraordinária na sua vida. Para a maioria das pessoas, a palavra visão tem tão pouca importância na vida cotidiana quanto uma pintura de arte moderna na escolha das estradas que vão pegar quando saem de férias. Segundo Salomão, a maioria das pessoas ou não tem visão alguma do que querem na vida, ou a visão que possuem é vaga e abstrata. Ter mais sucesso, ser mais rico, etc. Para Salomão, adquirir uma visão genuína é como usar um excelente guia de estradas. Significa ter uma imagem perfeitamente nítida do destino final e um mapa detalhado para chegar até ele. Nos empregos em que fracassei depois da faculdade, eu não tinha uma visão clara e precisa de onde queria chegar. Não é de surpreender que eles tenham durado menos de 1 ano e gerado uma renda medíocre. Por outro lado, no meu 10º emprego, tive uma visão muito clara do meu primeiro projeto. Criei um mapa detalhado dos objetivos e esbocei os passos e tarefas que precisava cumprir para alcançá-los e concretizar aquela visão. O resultado? 6 meses depois de abrir o negócio, nossas vendas dispararam de $1.000 por semana para mais de $1 milhão. Mas minha vida não é a única que foi radicalmente modificada por ter ganhado uma visão clara e precisa. Thomas Edison não completou o ensino fundamental. A mãe o educou em casa. Dentre outras coisas, lia para o filho o livro dos Provérbios, que pode ser ouvido aqui no canal. Edison aprendeu ainda jovem a importância de adquirir uma visão para qualquer objetivo que tivesse e de detalhar um plano para concretizá-la. Ele usava esse processo de mapeamento da visão em todas as invenções que tentou criar. O processo era uma fonte tão imensa de criatividade, persistência e energia que fez dele o mais fecundo e bem-sucedido inovador da história. A aquisição de uma visão clara e precisa foi o que catapultou John D. Rockefeller de um emprego de guarda-livros de 10 centavos a hora até o patamar de homem mais rico do mundo. Transformou a garota amarga que era Helen Keller em uma das mais inspiradoras palestrantes e escritoras que já existiu. Tornou-se a força que impulsionou Ray Kroc a olhar para um pequeno e solitário restaurante em São Bernardino, Califórnia, e transformá-lo na franquia de 25 mil estabelecimentos que hoje é o McDonald's. Esse é o poder de quem tem uma visão precisa. No decorrer de suas vidas, cada uma dessas pessoas se preocupou em adquirir uma visão clara de onde queria chegar antes de começar a correr atrás dos seus objetivos. Visão é um objetivo preciso, definido claramente, com um plano e um esquema detalhados que servirão para alcançá-lo. Uma questão de vida ou morte.
Qual é a importância de ter visões tão bem definidas na sua vida pessoal e profissional? Salomão afirma que isso é tão importante que sem elas o seu eu mais íntimo começará a definhar. A alegria de viver é substituída pela mera sobrevivência ou por ir tocando. Você passa da alegria à inércia, daí à depressão e, por fim, ao desespero. Ninguém deve almejar uma vida dessas. Todos queremos uma vida repleta de felicidade e conquistas prazerosas, tanto em casa quanto no trabalho. Porém, nas palavras de Salomão, a falta de visão leva as pessoas à ruína. Esse provérbio se aplica a qualquer área da sua vida. As pessoas geralmente entram em um emprego ou iniciam uma carreira com uma ideia ou visão geral do que esperam alcançar. Sempre que alguém me conta como está infeliz no trabalho ou no casamento, eu pergunto qual é a visão delas para aquele trabalho ou aquele casamento. E a raiz do problema surge imediatamente. E, inevitavelmente, elas não possuem visão alguma. Mas não há razão para desânimo. Adquirir uma visão clara e precisa pode trazer vida nova aos seus sonhos e ao seu eu mais íntimo. A diferença que a visão faz. Em 1879, James Ritchie, dono de um bar em Dayton, Ohio, recebeu a patente de uma caixa registradora mecânica que havia projetado para impedir que seus funcionários roubassem dinheiro da gaveta. Ritchie abriu uma empresa para deter a patente e comercializar suas caixas registradoras. Infelizmente, conseguiu vender apenas algumas centenas de unidades. Quando outro comerciante de Dayton, John Patterson, ofereceu $6.500 pela empresa e pela invenção patenteada, James ficou feliz em vendê-las. Ritchie e todos os homens de negócio de Dayton acharam que Patterson era um idiota visionário. Para eles, era inimaginável pagar tanto dinheiro por uma invenção que tinha vendido tão pouco nos últimos 5 anos em que estivera no mercado. Porém, John Patterson tinha algo que James Ritchie e os demais negociantes de Dayton não possuíam: visão. Até a sua morte, Patterson vendeu mais de 22 milhões de caixas registradoras. E sua companhia se tornou uma das mais influentes empresas de vendas e marketing que já existiu. E como você pode adquirir uma visão para suas maiores prioridades? O que você quer alcançar na sua carreira ou negócio? Nas suas finanças de curto e longo prazos? No relacionamento com seu marido ou mulher e com os seus filhos? Se você ainda não colocou no papel os seus sonhos em cada uma dessas áreas, garanto que a chance de realizá-los é quase zero. Anteriormente, neste capítulo, mencionei o processo de mapeamento da visão. Na seção do Conhecimento para a Sabedoria, eu o explicarei e ilustrarei mais detalhadamente. Usando esse simples processo, você poderá adquirir uma visão clara e precisa de todos os seus sonhos mais importantes. Terá a capacidade de converter cada visão em um conjunto de metas, passos e tarefas específicas. O resultado será uma visão claramente definida, com um mapa e um esquema detalhados, que servirão para concretizá-la. Por mais empolgante que seja o processo de mapeamento, a verdadeira satisfação que resulta dele começa à medida que você cumpre as tarefas que o levarão a concretizar a visão. Fazer isso criará um inesperado sentido de direção e energia inicial para dar a partida, além de ajudá-lo a ganhar o impulso de que necessita para chegar ao seu destino. O poder de realizar seus sonhos é fornecido pelo combustível de Salomão, a esperança. Porém, a definição que ele oferece de esperança difere bastante da maneira como geralmente a imaginamos. No próximo capítulo, desvendaremos o verdadeiro significado de esperança e descobriremos como inflamar esse combustível de alta octanagem e tirar proveito do seu poder. Você não será o único beneficiado pelo processo de mapeamento da visão. Ele beneficiará também as pessoas ao seu redor, seus funcionários, seu marido ou mulher e seus filhos. Na medida em que você os ajudar a definir os seus sonhos e alcançar seus objetivos, o nível de satisfação e motivação deles aumentará incrivelmente. Quando Carol, a minha filha mais velha, tinha 11 anos, Michael Landon perguntou-lhe o que queria ser quando crescesse. A primeira mulher a entrar no time de beisebol do Philadelphia Phillies, respondeu.
Mike riu e me cutucou com o cotovelo. Eu pedi a Carol para contar como iria fazer aquilo. Papai diz que precisamos converter nossos sonhos em metas específicas. Então minhas metas atuais são me tornar a melhor defensora e a melhor batedora do meu time de softball. Ele diz também que depois temos de converter as metas em passos. Por isso, meus passos são praticar defesa todos os dias e rebatidas uma vez por semana. Aí papai diz que temos de converter os nossos passos em tarefas. Para isso, todas as noites, ele chega em casa às 6 para treinar comigo e me leva para o túnel de batimento aos sábados. Embora nunca tenha entrado para os Phillies, Carol progrediu tanto que o técnico quis saber o que ela estava fazendo. Depois contou para as outras garotas do time e elas começaram a fazer o mesmo. Resultado? O time deixou de ser o pior da liga, com 0 vitórias na primeira temporada, e ganhou invicto o campeonato seguinte, com as mesmas garotas e o mesmo técnico. Esse é o poder do processo de mapeamento da visão, mesmo quando aplicado a crianças de 11 anos. Do conhecimento para a sabedoria, usando o processo de mapeamento da visão para criar um mapa para realizar seus sonhos. O processo de mapeamento da visão é usado para alcançar metas. Ele irá aumentar radicalmente sua produtividade e seu nível de realizações em qualquer empreendimento, projeto ou área da vida aos quais for aplicado. Ele o ajuda a criar uma visão clara e específica, juntamente com um mapa para concretizar essa visão com eficiência e rapidez. O processo de mapeamento da visão compreende 5 passos. Ao abordá-los, você vai precisar de um bloco e de uma caneta. Escreva uma lista das áreas de sua vida em que você gostaria de obter progressos significativos. Algumas pessoas listarão uma pequena quantidade de áreas, como vida pessoal e carreira. Outras listarão mais. Não importa. Por exemplo, minhas áreas são meu casamento, meus filhos, minha saúde, meus negócios e meus projetos extracurriculares. Coloque uma área em cada página e, em seguida, faça uma lista dos sonhos, desejos e projetos mais importantes dentro de cada uma. Depois, estabeleça uma prioridade para cada lista, começando pelo sonho mais desejado. Quando tiver terminado, estará pronto para começar o processo de mapeamento da visão. Primeiro, escolha uma das áreas e nela o sonho mais importante. Escreva uma descrição clara e precisa dele. Essa descrição deve ter pelo menos 1 ou 2 frases, não mais de uma página. E, se possível, tente desenhar ou encontrar uma imagem que sirva de representação gráfica ou símbolo de como seria a concretização desse sonho. Segundo, crie uma página de metas para esse sonho específico. Para isso, escreva o sonho em questão no topo da página. Depois, faça uma lista de metas específicas e intermediárias que precisam ser alcançadas para realizá-lo. Terceiro, crie uma página para cada meta e chame-as de passos para alcançar as metas. Em cada página, liste a meta intermediária que deseja alcançar e depois faça uma lista dos passos que deverão ser dados para atingir essa meta. Quarto, em seguida, escolha qualquer passo complexo da sua lista que envolva o cumprimento de mais de uma tarefa e crie a página Passos para realizar as tarefas. Faça uma lista das tarefas que precisam ser cumpridas para dar o passo em questão. E quinto, a última etapa desse processo é especificar prazos para o cumprimento de cada tarefa e de cada passo. Assim que fizer isso, você estará pronto para começar. Já será capaz de correr atrás de uma meta, um passo ou uma tarefa de cada vez. Complete cada um até realizar o seu sonho. Esse processo provavelmente revelará tarefas ou passos que você não conseguirá realizar sozinho por falta de conhecimento ou de recursos. Não se desespere. Como verá no capítulo 6º, fazer parcerias é a principal estratégia a ser empregada na busca de seus sonhos. E você pode se tornar um grande estrategista. Preciso mesmo colocar tudo isso no papel?
Essa é a primeira pergunta que todo mundo faz quando apresento esse processo. E a resposta é sim. Lembre-se de que você quer criar uma visão clara e precisa para cada um dos seus sonhos, além de um esquema detalhado para realizá-los. Pode parecer difícil, mas não é. Basta gastar de 1 a 5 minutos por dia na parte escrita. Não há necessidade de fazer tudo de uma só vez. Não existe um prazo para terminar o mapeamento da visão. É um projeto para uma vida inteira. Esse simples processo pode ser aplicado para que você realize um sonho por semana, por mês, por ano. Ao fazê-lo, você sentirá todo o poder da estratégia de Salomão para adquirir uma visão e convertê-la em realidade. Colocá-lo em prática lhe dará o poder de realizar seus sonhos. Capítulo 4. O poderoso segredo de Salomão para transformar sonhos em realidade. A esperança adiada deixa doente o coração, mas o desejo realizado é como a árvore da vida. Provérbios, capítulo 13, versículo 12. Há mais de 100 anos, engenheiros e cientistas sonham com uma fonte perpétua de energia que gere mais do que consuma. Imagine uma fonte de energia que alimentasse o seu carro sem nunca precisar ser reabastecida. A verdade é que algo dessa natureza violaria as leis da física. Porém, existe uma fonte de combustível mental e emocional para podermos realizar nossos sonhos. O nome dela é esperança. Hoje em dia, costumamos utilizar a palavra esperança como sinônimo de desejo, mas para Salomão, a esperança é algo muito mais tangível e poderoso. Ela pode ser definida como uma crença bem fundamentada e segura de que uma visão, meta, desejo ou promessa será concretizada ou realizada dentro de uma quantidade específica de tempo. Esperança é uma crença bem fundamentada e segura de que uma visão, meta, desejo ou promessa será concretizada ou realizada dentro de uma quantidade específica de tempo. Vamos examinar essa definição. Como é possível ter uma crença bem fundamentada e segura de que uma visão específica será concretizada se não se tem uma visão específica? Se suas visões ou desejos são definidos ou vagos, você não poderá adquirir ou sustentar uma esperança genuína de que eles serão realizados. É por isso que o processo de mapeamento da visão é tão importante. Ele se torna a base ou alicerce para conquistar o que chamo de esperança verdadeira. Saber onde você quer chegar e ter um mapa preciso à mão para alcançar esse destino serve de combustível para que sua visão se concretize. Na medida em que você dá cada passo em direção a um objetivo, uma esperança é produzida para ajudá-lo a dar o passo seguinte. Em outras palavras, a esperança verdadeira se torna o combustível que o mantém seguindo em frente, a caminho da realização total de sua visão. A cada passo o impulsiona de forma mais poderosa e veloz para essa concretização. De certa forma, a esperança é o único combustível perpétuo da humanidade. Ela gera progresso em relação a um objetivo, e esse progresso, por sua vez, gera mais esperança e um maior impulso. O processo de mapeamento da visão nos ajuda a conquistar a esperança inicial, pois ao usá-lo podemos ver nosso destino com clareza e descobrir como chegar lá. Adiar pode ser nocivo. Por outro lado, se falharmos em dar os passos e cumprir as tarefas que nos levarão ao nosso objetivo, a esperança pode ser, como diz Salomão, adiada. Quando isso acontece, ela começa a desvanecer. E adivinhe o que ocorre. Como escreveu Salomão em Provérbios, capítulo 13, versículo 12, a esperança adiada deixa doente o coração, mas o desejo realizado é como a árvore da vida. Quando a esperança é prorrogada, você perde sua energia emocional e sua motivação. A criatividade e a produtividade começam a naufragar. Você se retrai.
Mais cedo ou mais tarde, desiste completamente da sua visão e do seu sonho. E quando desistimos de muitos sonhos, a vida se torna uma mera rotina sem maior sentido. Ao assumir compromissos, plantamos as sementes da esperança nas outras pessoas, gerando uma visão. Se não conseguirmos arcar com eles, adiamos a sua esperança. Além de perderem energia e motivação, perdem a confiança em nós. As consequências de se adiar a esperança dos mais próximos pode até mesmo destruir um relacionamento. Adiando a esperança no trabalho. Quando os chefes adiam as esperanças de seus funcionários, a criatividade, produtividade, motivação e dedicação destes diminuem gradualmente e a empresa sofre as consequências desse desânimo. Henry Ford tinha uma visão: fazer automóveis que qualquer família pudesse comprar. Quando foi chamado para ser engenheiro-chefe da recém-criada Detroit Automobile Company, os diretores mandaram que ele postergasse sua visão. Queriam projetar e montar carros para os únicos compradores garantidos da época, os ricos. As esperanças de Ford foram adiadas e em 2 anos ele e a empresa não conseguiram colocar um carro sequer no mercado. No ano seguinte, ele fundou a Ford e a diretoria apoiou sua visão, permitindo que ele realizasse seu desejo. Esse desejo realizado se tornou de fato uma árvore da vida para ele, para a empresa, para os funcionários, para os consumidores, para a nação e para o mundo. Em 1928, 1 em cada 2 carros no mundo era da Ford. No meu primeiro emprego, meu chefe me mandou fazer muitas ligações por dia, usando as técnicas de venda que ele me ensinara. Garantiu que eu teria um enorme sucesso e que minha comissão logo seria bem maior do que meu pequeno salário. Trabalhei muito duro para dominar aquelas técnicas. Fiz um monte de ligações, mas, infelizmente, não obtive qualquer sucesso. Meu salário era de $500 por mês. Depois de 6 meses de vendas, minhas comissões chegavam a menos de $40 mensais. Com as esperanças frustradas, deixei o emprego 7 meses depois. No meu terceiro emprego, meu chefe disse que se eu me saísse bem nas funções de rotina, ele me daria uma chance na área publicitária do departamento. Eu me entedio rapidamente com qualquer tipo de rotina e sempre adorei trabalhar com a criatividade. No fim do primeiro mês, quando já executava à perfeição minhas tarefas, perguntei se poderia começar a trabalhar com a equipe de criação. Ele recusou, adiando a esperança que havia acendido em mim. Meu coração desfaleceu. Ia para o trabalho absolutamente desmotivado. Então comecei a buscar outras oportunidades, trabalhando por fora para diferentes subsidiárias da empresa. Sem que meu chefe soubesse, candidatei-me a uma vaga em uma delas e consegui uma transferência. Ao saber disso, meu chefe me demitiu e me humilhou na frente de todo o departamento, dizendo que eu não tinha talento criativo algum. 3 anos depois, como prestador de serviços, produzi uma campanha de marketing televisivo para o meu antigo chefe. Ela se tornou a campanha mais lucrativa da história da empresa. Em vez de ganhar o meu antigo salário anual de $12 mil, ele pagou a mim e a meus sócios milhões de dólares. Se não tivesse adiado a minha esperança, ele teria tido a mesma criatividade a seu serviço por uma pequena fração de custo. Qual é a lição? Se quiser a lealdade, a criatividade e a produtividade daqueles que trabalham com você, não adie suas esperanças e sonhos. Adiando a esperança no casamento. Os homens, muitas vezes, adiam as esperanças de suas mulheres em diversas áreas essenciais, e elas, muitas vezes, dão um troco, inconscientemente. De acordo com um especialista em relacionamentos, Dr. Gary Smalley, as 4 maiores necessidades das mulheres são segurança física e emocional, comunicação significativa e regular, toques e carícias não sexuais e romantismo. Todas as noites, quando o marido chega em casa, as mulheres, às vezes sem saber, esperam que essas necessidades sejam atendidas.
Querem sentir a segurança do amor e da fidelidade do parceiro e expressar seus sentimentos e opiniões sem serem interrompidas ou criticadas. Querem ser abraçadas e acariciadas sem que isso esteja ligado à necessidade de sexo do marido. Querem ser ouvidas e ter a chance de contar o que aconteceu durante o dia. Querem poder falar sobre suas esperanças, desejos e sonhos. Querem ouvir como foi o dia do marido. Querem viver um clima de companheirismo. E querem romantismo. Querem se sentir valorizadas pelo que são e não apenas pelo que fazem. E como os maridos adiam as esperanças delas? Muitas vezes a última coisa que a maioria dos homens quer fazer quando chega em casa é entrar numa conversa significativa. Então eles a evitam, adiando essa esperança. Tendem a fazer o mesmo em relação à necessidade de romantismo, a não ser que desejem algo em troca. O trágico é que, de um modo geral, os homens adiam essas esperanças regularmente. E além de adiá-las nas áreas de maior necessidade das mulheres, também o fazem em áreas menos importantes. Toda mulher quer que o marido ajude nos trabalhos de casa e com as crianças. E é mais comum a maioria dos homens adiar do que atender às esperanças de suas esposas nessas áreas. Como as mulheres dão o troco? Porém, a maioria dos homens também tem suas esperanças adiadas. De acordo com o Dr. Smalley, as maiores necessidades dos homens são serem respeitados e admirados, serem amados e desejados, e terem uma intimidade sexual regular e consistente. Os homens esperam que o sexo seja fruto do desejo da esposa e não de um sentimento de obrigação. Infelizmente, essa esperança é adiada se ele não realizar as esperanças e necessidades da mulher. Essa diferença de expectativas pode gerar toda sorte de adiamentos de esperanças em um casamento, dificultando a felicidade e a satisfação do casal. Se ambos não começarem a priorizar as esperanças e necessidades do outro, tomando a iniciativa de realizá-las em vez de adiá-las, o casamento está fadado ao fracasso. A solução de Salomão. Enquanto que adiar a esperança torna o coração doente, a segunda metade desse mesmo provérbio traz uma ótima notícia. Ela diz: mas o desejo realizado é como a árvore da vida. Podemos trazer uma nova fonte de energia para o trabalho, o casamento e a vida, se pararmos de adiar esperanças e nos concentrarmos em ajudar os outros a realizar seus sonhos, desejos e necessidades. Agindo assim, traremos um novo nível de satisfação às suas vidas. Isso aumentará o ânimo, a dedicação, a esperança, a criatividade e a produtividade de todos. Se o seu coração ficou doente diante de uma esperança adiada, você precisa fazer tudo ao seu alcance para curá-lo. Lembre-se, existem duas maneiras de adiar a esperança. A primeira é quando os outros não cumprem as promessas que lhe fizeram ou não honram os seus compromissos dentro de um prazo imaginado. A segunda é quando você não tem uma visão clara dos seus sonhos importantes. Adquirir uma visão clara e precisa dos seus sonhos trará um novo nível de satisfação para a sua vida. Aplique o processo de mapeamento da visão nessa busca. Você começará a alcançar seus sonhos sem demora. E a cada desejo, sonho ou meta alcançada, seu nível de satisfação se elevará. Você gozará plenamente da promessa de Salomão presente em Provérbios, capítulo 13, versículo 19. O desejo realizado deleita a alma. Do conhecimento para a sabedoria. Faça uma lista de algumas das suas maiores esperanças que foram adiadas por causa da ação de terceiros. Faça uma lista de quaisquer esperanças que não tenham sido realizadas por sua falta de visão clara e precisa. Faça uma lista de esperanças alheias que você adiou. Pergunte a seu companheiro, seus filhos e colegas de trabalho.
Faça uma lista de esperanças que você gostaria de perseguir com a ajuda de um mapa da visão. Pergunte ao seu marido ou mulher quais são suas maiores esperanças. Ofereça ajuda para criar um mapa da visão que os torne capazes de correr em busca delas. E pergunte aos seus filhos quais são suas maiores esperanças. Ajude-os a criar um mapa da visão que os auxilie na sua busca.